Pessoal, hoje não é só Bitcoin caindo, hoje é tudo caindo e ao mesmo tempo. Ações, commodities, cripto. Quando o mercado inteiro vende junto, isso não é correção, isso é um evento de risco sistêmico. E quando isso acontece, quem não entende o porquê entra em pânico e quem entende se posiciona. Já deixa aqui o seu like porque a live hoje vai ser densa. Se você quer sobreviver e crescer nesse tipo de mercado, fica aqui até o final, pessoal. Pessoal, vamos começar aqui olhando já o que aconteceu no mercado dos Estados Unidos hoje, né? A gente tem aqui S&P 500 caindo 1%, totalizando quase 580 bilhões de dólares de perda de valor em menos de 24 horas. Nasdaq com menos 2,4%, totalizando 1 trilhão, e Russell 2000 com menos 2%. Isso aqui é importante, pessoal, porque não é uma rotação, é uma liquidação mesmo. Quando small caps, techs e índices caem juntos, o mercado não está escolhendo ativos, ele está reduzindo a exposição de risco. A gente tem aqui outras como a Palantir, que caiu menos 14%, a Nvidia, que caiu 5%, Tesla 5%, Meta menos 4% e a Alphabet, que é a Google, né, menos 3%. Isso, pessoal, é quando o techs, para mim, né, e para todos que trabalham com o mercado financeiro, é o coração do mercado de risco. E quando ele sangra assim, ninguém está confortável. E quando Wall Street aperta o botão do risk off, o impacto chega primeiro e mais forte, claro, na cripto, né? Não tem jeito. Vamos dar uma olhada aqui para mim, que isso é mais importante dessa live hoje, tá? O Japão convocou uma reunião emergencial. Ele está querendo vender 620 bilhões de dólares em ações e ETFs americanos para defender o iene, é claro. E isso, meu pessoal, é liquidez global sendo sugada do sistema. Quando um país desse tamanho vende ativos americanos, alguém do outro lado precisa absorvê-los. E quando ninguém quer absorver o risco, o preço despenca, não tem jeito. E é exatamente nesse ambiente que o Bitcoin está operando agora. A gente não tem como correr dessa evidência, né? A gente vê isso aqui, que não é varejo, tá, pessoal? A gente está vendo BlackRock vendendo quase 15 mil Bitcoins, Binance 9 mil, Intermute 8 mil e Coinbase 9 mil. Isso é fluxo, pessoal. E o fluxo não mente. Olha aqui também como a gente vê, né, a MicroStrategy, o símbolo máximo de convicção em Bitcoin. MicroStrategy no menor nível desde setembro de 2024, menos 78% desde o topo. Posição em Bitcoin perto de menos 30 bilhões de dólares em perda. Convicção não elimina drawdown. Até mesmo os grandes players passam por dor. A diferença é como eles sobrevivem a ela, né? E se você quer aprender a ler isso antes do preço, entra aqui no nosso Discord, acompanha no canal, porque é exatamente isso que a gente vai ensinar aqui para vocês. Tá bom? E falando de grandes players, né? A gente olha aqui Benjamin Cower, está dizendo aqui nessa notícia uma coisa que é muito dura para mim, mas é que é real. Bitcoin abaixo da linha média móvel de 50 semanal. O caminho é histórico. Depois da perda das 50 semanal, a gente tem a de 100 semanal e depois a gente tem de 200. Todo ciclo, pessoal, parece diferente até não parecer mais. O erro do mercado agora é esperar que out-season, sem entrada de gente nova, de retail, sem liquidez nova, altcoins, pessoal, não vão performar. Só vai destruir o capital de vocês. Essa aqui é a grande verdade. Em falando de destruir liquidação, vamos dar uma olhada aqui na liquidação das últimas 24 horas, no qual a gente tem aqui 538 milhões de dólares sendo destruídos, sendo liquidados, né, wrecked do mercado, nos quais 414 são dos longs e 124 são dos shorts. A gente vê também aqui um equilíbrio no qual está mais pesando para o pessoal do short, né? E a gente vai conseguir enxergar isso melhor aqui na carta térmica das últimas 24 horas. A gente tem aqui o primeiro ponto que é liquidado e depois a gente vai caindo mais, né, e liquidando algumas faixas, e isso sucede todo o dia, né, até chegar a um ponto agora que chegou a absorção, né, que a gente tem que começar a ter agora algumas faixas que foram absorvidas. O que acontece? Quando o retail enxerga essa queda, ele acha que a queda é vertical, né, ele não consegue entender que o mercado vai em ondas, então ele pensa que agora é o ponto de shortar porque ele está derretido, ele está até atrasado, e é exatamente isso que o mercado quer. E se você observar, está começando a montar uma liquidez aqui em cima, né? Quando o mercado liquida o pessoal de baixo, ele monta as zonas aqui em cima. É como se fosse uma âncora para o preço.
Essa que é a grande verdade. Então a gente tem um ponto aqui, 77 mil, para mim, considero o mais importante. Se o preço conseguir chegar a esse ponto, seria interessante entrar na possível operação de short. E quem comprou aqui embaixo, também tentar pensar na operação de long, ou quem comprou aqui embaixo, pensar, na verdade, num TP, no Take Profit, né? Enfim, agora vamos dar uma olhada no gráfico aqui, bem rápido. Eu queria mostrar para vocês o gráfico do Bitcoin diário, tá? Esse ponto aqui do Bitcoin, pessoal, de 74.815, essa faixa aqui de vermelho que tá montando, que ele acabou de quebrar, o último fundo dele, que foi em abril de 2025, certo? Ele quebrou esse fundo depois de um ano. E se você observar, foi o topo também que quebrou, vamos dizer assim, o topo do ciclo anterior, e que chegou nesse topo aqui, não foi em março de 2024, que ele entrou nessa correção, até ele ter esse último estouro aqui para cima, fazendo a quinta onda, vamos dizer assim, de Elliott. Mas quem não se interessa em Elliott, vamos só dar uma observada nesse ponto aqui, porque esse ponto de suporte, para mim, é o último ponto de suporte, tá? E ele não é só um ponto técnico, ele é um ponto psicológico. Então, quando o mercado perde um suporte desses, sem reação forte, o próximo movimento costuma ser mais vertical. Não é porque alguém quer, pessoal, é porque a liquidez puxa o preço. Não tem outra maneira de explicar melhor isso, certo? Então, para dar aquela encerrada legal, é isso que eu queria falar para vocês hoje, porque foi muito importante mostrar que não é o Bitcoin só que está caindo, né? É sobre todo um mercado onde ações caem, commodities caem, cripto cai, liquidez some, e esse é o tipo de ambiente que separa quem opera a narrativa e de quem opera a realidade que está na frente dele. E se essa live te ajudou a entender o que está acontecendo, deixa já o like e compartilha, pessoal. E principalmente, tenha um plano, porque ninguém vai sentir pena do seu portfólio. O mercado só respeita quem sobrevive a ele, pessoal. Até logo, até amanhã, um abraço a todos.